Fred Vasseur acaba de fazer uma revelação tão impactante que estremeceu as bases da equipe Ferrari e deixou todo o paddock da Fórmula 1 em estado de perplexidade. A princípio, tudo parecia se tratar apenas de mais uma troca tensa de mensagens de rádio entre Lewis Hamilton e seu engenheiro Riccardo Adami durante o Grande Prêmio de Mônaco. Um episódio aparentemente comum no contexto emocional e imprevisível das corridas de alto nível. No entanto, segundo as declarações mais recentes de Vasseur, esse momento foi mais do que uma simples demonstração de irritação. Foi um alerta claro. Um reflexo de uma fissura maior que ameaça comprometer a já delicada relação entre Hamilton e a equipe italiana. E a pergunta que paira no ar é inevitável. Será que a Ferrari tem mesmo condições de fornecer ao heptacampeão mundial os recursos e a confiança necessários para disputar vitórias com regularidade? Tudo começou com uma falha de comunicação durante a fase classificatória. Hamilton, que estava em uma volta lenta, foi informado de que Max Verstappen havia reduzido o ritmo, quando na verdade o piloto da Red Bull estava em plena volta rápida. O resultado foi desastroso. Verstappen teve sua tentativa comprometida, Hamilton foi chamado à direção de prova e penalizado com a perda de 3 posições no grid. E o mais grave é que essa consequência se deu por conta de uma única instrução equivocada de seu engenheiro. Em Mônaco, onde a posição de largada é fundamental e ultrapassagens são extremamente raras, essa falha teve um efeito devastador. Hamilton deveria ter largado da segunda fila, na 4ª colocação, com possibilidades reais de avançar. Em vez disso, alinhou em 7º, preso no pelotão intermediário e com pouca margem para manobras. Quando a corrida começou no domingo, o estrago já estava feito. Apesar de todo o seu esforço, Hamilton passou a maior parte do tempo atrás de carros mais lentos, impossibilitado de exibir o desempenho promissor que havia demonstrado nos treinos anteriores. Ele cruzou a linha de chegada na 5ª posição, um resultado aceitável em termos estatísticos, mas que escondia uma insatisfação latente. E então vieram os diálogos pelo rádio. Frases curtas, respostas evasivas, trocas truncadas. Nas voltas finais, o piloto britânico solicitou informações claras sobre a situação dos líderes. O que recebeu em troca foram mensagens pouco objetivas. Ao insistir, retrucou de forma direta: "Você não está respondendo à pergunta." Essa frase, dita em tom de frustração, revelou algo mais profundo: a desconexão crescente entre o piloto e sua equipe de apoio. A revelação mais surpreendente, no entanto, veio após a corrida. Fred Vasseur explicou que Riccardo Adami não tinha permissão para se comunicar com Hamilton naquele momento específico. E o motivo não foi uma pane técnica, mas sim uma diretriz interna da Ferrari que regula com rigidez quando os engenheiros podem se dirigir aos pilotos. Vasseur classificou isso como um simples procedimento de rotina, mas ao fazê-lo, acabou revelando um problema sistêmico. Uma estrutura tão engessada e burocrática que, em vez de servir à equipe, acaba por sabotar seu próprio funcionamento. E tudo isso em uma pista como Mônaco, onde atualizações em tempo real podem ser a diferença entre um pódio e o esquecimento. Se isso está te surpreendendo tanto quanto nos surpreendeu, considere deixar seu apoio com um like e inscrever-se no canal, pois ainda temos muito o que explorar neste cenário. Desde a largada ficou claro que as dificuldades iam além da pista. Hamilton enfrentava 2 adversários, os carros ao seu redor e o silêncio desconcertante vindo do rádio. Conforme as voltas se sucediam nas estreitas ruas de Monte Carlo, o heptacampeão pedia atualizações. Qual era a diferença para os líderes? Havia chance de aproximação? Alguma estimativa de tempo? Estratégias de undercut estavam em consideração? Mas as respostas, em vez de precisas, eram imprecisas e frustrantes. Quando finalmente recebeu um panorama geral, reagiu com firmeza. Você não está respondendo à pergunta: estou 1 minuto atrás ou não? Aquilo não era apenas aborrecimento, era incredulidade.
Era o sentimento de um piloto percebendo que estava conduzindo às cegas. E então veio um momento que congelou todos os espectadores. Após completar as 78 voltas da prova, cruzando a linha em quinto, Hamilton agradeceu à equipe, mas logo fez uma pausa. Em seguida perguntou: "Você está chateado comigo por alguma razão? Tem algo errado?" A resposta foi o silêncio absoluto. Um silêncio que dizia muito mais do que qualquer frase. Teria sido uma escolha técnica? Uma hesitação emocional? Um bloqueio estratégico? Ninguém soube dizer com certeza. Até que Vasseur trouxe à tona um detalhe perturbador. A Ferrari possui uma regra interna que determina que os engenheiros só podem se comunicar com os pilotos durante trechos retos. Uma norma pensada para minimizar distrações. No papel, pode até fazer sentido, mas em Mônaco, onde as retas são praticamente inexistentes, essa regra se transforma em obstáculo. Em um circuito onde cada segundo e cada curva exigem decisões rápidas, prender-se a um protocolo acaba prejudicando o desempenho. Hamilton precisava de orientação naquele momento, mas Adame preferiu seguir o manual. E esse episódio se tornou um símbolo da rigidez da estrutura ferrarista, que prioriza a norma à frente da reação estratégica. Hamilton, vale lembrar, não é um novato. Ele é um dos maiores nomes da história do automobilismo. Porém, está em fase de adaptação à Ferrari. Precisa entender o comportamento do carro, as nuances da equipe e as novas estratégias, ainda mais em um contexto com regras diferentes, como a obrigatoriedade de 2 paradas em Mônaco. Mas, quando o rádio se cala, as chances de progresso desaparecem junto. Imagine agora o cenário alternativo. Hamilton largando na 4ª posição, como deveria. Em pista limpa, com liberdade para atacar, tentar o undercut e aplicar uma estratégia agressiva. Mas a realidade foi outra. Preso no tráfego, desgastando pneus enquanto esperava por instruções que não vinham, viu sua corrida se dissolver. Mesmo após a bandeirada, quando tentou compreender a mensagem vaga da equipe ao dizer "Essa é a nossa corrida", ficou perdido. Qual era o plano? Deveria atacar Norris e Leclerc? Defender-se de Alonso? Ninguém parecia ter a resposta. E o que se perdeu ali não foi apenas um troféu. Foi a confiança. Fred Vasseur reconheceu que o problema ultrapassa o aspecto técnico ou tático. É uma questão de cultura. Uma cultura inflexível, lenta para se adaptar às circunstâncias. E quando se impõe essa rigidez a um piloto como Hamilton, que depende de sincronia e respostas rápidas, o resultado é tensão. E essa tensão se transforma em silêncio. O silêncio gera erros. E os erros custam posições e pontos valiosos. O momento, aliás, não poderia ser mais delicado. Charles Leclerc vive uma boa fase. Conquistou mais um pódio e parece mais motivado do que nunca. Internamente, a Ferrari tende a investir ainda mais no piloto da casa. Mas se isso significar isolar Hamilton, a contratação mais estratégica dos últimos anos pode se tornar um problema. Não apenas para a performance em pista, mas para o clima interno, a evolução do projeto e a coesão da equipe a longo prazo. Segundo Vasseur, tudo será reavaliado. Mas apenas rever não basta. Hamilton precisa de respostas em tempo real, de uma estratégia que acompanhe a dinâmica da prova e de uma equipe que compreenda suas necessidades com precisão. Porque neste ponto, o rádio entre ele e o engenheiro deixou de ser apenas uma ferramenta. Tornou-se um símbolo, um alerta visível no carro de um dos maiores da história. E o que ele revela é alarmante. Uma estrutura que, em vez de impulsionar, está travando. Se a Ferrari não entender isso agora, corre o risco de ver todo um projeto desmoronar antes mesmo de amadurecer. Não se trata apenas de um erro de cálculo, nem de uma comunicação truncada. Trata-se de algo essencial: confiança, o pilar central de qualquer equipe que almeje sucesso na Fórmula 1. Quando esse elo se rompe entre o piloto e quem o orienta, não são apenas segundos que se perdem, é o senso de direção.
é a esperança. E Hamilton não está na Ferrari para se apagar. Ele está ali para deixar sua marca, para liderar, para vencer. Mas por maior que seja o talento, ninguém conquista a vitória sem um time comprometido com clareza e propósito. Hamilton sempre foi um mestre da paciência estratégica. Mas até mesmo os campeões mais experientes têm seus limites. Agora, todos os olhares se voltam para Vasseur. Será que ele será capaz de restaurar o vínculo com Hamilton? Reformar a cultura interna antes que ela se desintegre? Ou veremos esse projeto ruir diante da inflexibilidade que o próprio sistema criou? Mônaco foi um chamado de atenção. E se a Ferrari não agir rápido, pode transformar um sonho promissor em uma oportunidade perdida. Você acredita que ainda há tempo para reconstruir essa relação? Que Hamilton e Adame conseguirão reencontrar o equilíbrio necessário para lutar nas próximas etapas? Ou estamos testemunhando os primeiros sinais de uma ruptura irreversível dentro da equipe? Se acompanhou até aqui, agradecemos sua presença. Deixe seu apoio com um like, inscreva-se para não perder nenhuma análise e ative as notificações. A temporada ainda promete reviravoltas históricas.